Na verdade, a minha explicação é de que o processo, o impacto da Copa nas cidades, não é simplesmente o impacto da Copa nas cidades, mas é também parte do processo do papel que as cidades adquirem durante a globalização neoliberal. Eu digo globalização, leia-se o processo de reestruturação capitalista, não é, no mundo, essa expansão dos mercados, centralização dos capitais, não é, e neoliberal, que são as regras, um novo padrão de regras e de desregulação. Não é. As Copas, esses eventos, esses chamados mega-eventos, que podem ser desportivos, tecnológicos, culturais, eu vou ler esse começo aqui, porque como eu gosto de falar muito, eu quero passar mais rapidamente por esse começo, né? Eles agem como se fosse uma tsunami, não é? Sobre os países e as cidades. São determinados capitais articulados a entidades internacionais e estados que subordinam cidades, dilapidam o fundo público e, seguindo regras excepcionais e apressadas, constroem um cenário chamado de legado, que, contrariando os discursos sobre as necessidades locais, tendem a sobrar como elefantes brancos. Eu estou aqui baseada numa vasta bibliografia e na experiência. Eu acompanhei um pouco mais de perto a África do Sul e a China, mas a gente tem conhecimento aí de que isso acontece em todas as cidades do mundo. Esse é o Ninho de Pássaro, um dos grandes projetos construídos na China, e simplesmente, quando eu estive na China, no começo desse ano, estavam discutindo o que fazer com o Ninho de Pássaro, que custou, eu não tenho a cifra aqui agora, alguns milhões de reais para o país, não é? Contrata um grande arquiteto e faz essa arquitetura do espetáculo, isso se dirige a uma parte da cidade, e depois fica lá. Na África do Sul, por incrível que pareça, um país tão pobre quanto o nosso, não é? Em matéria de desigualdade, a África do Sul está discutindo a demolição de um dos estádios que foi construído. Parece mentira que isso aconteça, né? Mas, enfim, então o nosso tema aqui é que é um grande negócio e a cidade faz parte do negócio, não é? E aí os nomes: revitalização, reabilitação, revalorização, requalificação, reforma, não importa o nome que é dado ao processo, que reúne capitais internacionais que se especializaram numa certa arquitetura associada a um certo urbanismo do espetáculo, superdimensionado, de máxima visibilidade, utilizando como álibi, então, os mega-eventos, como eu já mencionei, né? E é interessante que a bibliografia mostra que você tem, frequentemente, as mesmas instituições financeiras, as mesmas megaconstrutoras, incorporadoras, os mesmos arquitetos, do que a Utiliarante chama do Star System, né, que promovem um arrastão empresarial marcado pela especulação imobiliária e pela gentrificação, como nós vamos ver que está acontecendo fortemente aqui no nosso país, né? Isso tudo, evidentemente, está ligado ao poder da imagem e do espetáculo, à monumentalidade, os mega-shows, que são transmitidos para um público de 1 bilhão de pessoas em 204 países, que é o que aconteceu na África do Sul, esses dados eu estou usando, dados da África do Sul. E o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, é um dos exemplos de um super projeto amplo, extensivo, e que faz uma cirurgia profunda na cidade, expulsando os pobres, como nós vamos ver, né? Porto Maravilha. Bom, eu quero, antes de mais nada, rapidamente, lembrar
qual é o ponto de partida? Porque se a gente não levar em consideração de onde nós estamos partindo para os eventos da Copa, como são nossas cidades, quais são os problemas que elas apresentam, eu acho que a gente não faz uma avaliação boa, adequada, correta do que está acontecendo, né? Nós temos cidades onde falta controle do Estado sobre o ambiente construído e o uso do solo. Eu me refiro principalmente às áreas de ocupação pela população trabalhadora, não é? A maior parte, aliás, da população mais pobre, e a ocupação de áreas ambientalmente frágeis que sobram para a população de baixa renda. Bom, esse é o assunto que eu mais gosto de falar, vamos ver se a gente anda mais rápido, né? Nós também temos que lembrar que nós temos, e isso é muito importante, nas cidades brasileiras, regras detalhadas, códigos de obras, leis de zoneamento, leis de parcelamento do solo, exageradamente detalhadas, é uma urbanista que está dizendo isso, não é? Mas que convive com uma burocracia exagerada, claro que tem tudo a ver, não é? E convive com uma fragilidade operacional. Nós temos no Brasil leis avançadas e prestigiosos planos urbanos que convivem com uma operacionalidade que é bastante questionável. Eu construí uma imagem desse Estado brasileiro, que é um elefante, mas com pés de garça, não é? É um corpo excessivamente pesado, burocrático, inchado. Eu não tenho nenhum medo de me chamarem de neoliberal, não é? Mas, na hora da operação, é isso que vocês veem aí nas estradas, 6 horas para tirar um acidente de uma estrada, né? Enquanto que nos gabinetes muita gente pensando sobre o assunto, né? Não vamos esquecer do patrimonialismo e da privatização do Estado, muito bem tratado por Faoro, né? Leis avançadas que não são aplicadas ou são aplicadas de acordo com as circunstâncias. Eu vou pedir desculpa de dizer isso aqui, na OAB, mas eu vou dizer. Leis aplicadas de acordo com as circunstâncias. Eu tenho 40 anos de administração em cidades. E isso realmente... E não é um problema da aplicação da lei, mas é um problema da estrutura da sociedade brasileira. Há leis que são realmente impossíveis de serem aplicadas, dada a fratura e a desigualdade. E nós temos aí a universalização da política do favor, que é a verdadeira política urbana, né? Por que é muito difícil aplicar as leis no Brasil? As leis, como eu disse, elas são prestigiadas no mundo inteiro. Eu já estive dando consultoria até na Índia sobre o Estatuto da Cidade. É alguma coisa que é muito admirada, não é? É uma lei muito avançada, não evidentemente para a Europa ou para os Estados Unidos, mas para os países que não ficam aí no centro do capitalismo, não é? A maior parte da produção habitacional no Brasil se faz à margem da lei, sem financiamento público, sem concurso de profissionais, de arquitetos e engenheiros, sem levar em consideração nenhuma lei urbanística. É só a gente dar uma... Na cidade de São Paulo, isso atinge 1/4 dos domicílios. Mas se nós sairmos aqui da cidade, em qualquer dos rumos que vão aí para Belo Horizonte, para Curitiba, Rio de Janeiro, a gente vai ver o que é a cidade ilegal. Ela é gigantesca. Ela é gigantesca, não é? Nós temos, então, uma parte razoável de certos municípios, se eu citar aqui, Itapecerica, Cajamar, Embu, há municípios onde eu estou apostando aí, porque os dados não são fidedignos, não é? Que 80% dos domicílios estão fora da lei, não é?
A Ananindeua, que fica ali na região metropolitana de Belém, eu gosto de citar, deve ter 90% dos municípios fora da lei. Belém mesmo, isso já tem dados, não é? Mais de 50% dos municípios estão fora da lei. Bom, então nós temos sim um mercado residencial privado altamente especulativo. Até recentemente, antes do Minha Casa Minha Vida, era um mercado restrito ao produto de luxo. Hoje ele chega na classe média, não vamos ter muitas ilusões, né? É um mercado para poucos e é uma das características de um capitalismo que combina relações modernas de produção com relações arcaicas. E a mobilidade, eu não vou tocar aqui, apesar de que eu estava chamando a atenção sobre ela muito tempo, por isso que o MPL, que é o Movimento Passe Livre, agora me adotou como conferencista, porque há muito tempo eu estava dizendo que essa coisa estava insuportável, não é? Bom, leis e planos, portanto, não faltam. Todas as cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes têm plano diretor, e eu não conheço nenhum plano diretor no país que não fala da função social da propriedade ou que não fala que o transporte coletivo é prioridade. Isso no Brasil é consenso, não é? Mas nós temos aí a lei de zoneamento, por exemplo, inspirada muito nos modelos internacionais. Estava falando aqui com o Celso do quanto nós prestigiamos a literatura internacional, as experiências internacionais, esquecendo. Então, contrata não sei o que de Nova York, tolerância zero, a Cidade do México contratou, né? Traz aí os arquitetos do Star System para fazer a escola de dança aqui de São Paulo, pagamos uma fortuna, né? Ideias sempre trazidas de fora para uma condição que é completamente diferente. Portanto, é isso que eu queria lembrar vocês. Vou passar muito rapidamente, isso é a área de proteção dos mananciais. Sobre ela incidem lei federal, estadual e municipal, portanto não falta lei nem plano, né? Isso aqui é a Rocinha com Ipanema ali, né? A Rocinha nasceu para ficar escondida, mas ela cresceu demais. Isso aqui também é a área de proteção ambiental, são os canais maravilhosos, por sinal, do ponto de vista paisagístico e ambiental, os canais aqui da Baixada Santista, não é? E isso aqui é no norte da cidade de São Paulo. A informalidade como regra e a lei como privilégio. Bom, aí nós tivemos nessa cidade, assim, claro, com tintas um pouco radicais e esquemáticas que eu estou colocando aqui, o impacto da globalização neoliberal, nós podemos chamar de décadas perdidas 80 e 90, porque a partir de 1980, nós tivemos um recuo no investimento das políticas urbanas basicamente habitação, transporte e saneamento. E uma retomada de habitação e saneamento em 2003, mais saneamento em 2003, depois habitação em 2005, mas mais fortemente em 2009, e transporte coletivo, na verdade, eu acho que nós podemos dizer que a gente retomou a partir de junho de 2013. Né? Embora nos projetos da Copa nós tenhamos investimentos na área de transporte. Bom, então esse impacto da globalização, as décadas perdidas, o ajuste fiscal, né? E aí o urbanismo da globalização, que foi fortemente baseado nas operações urbanas e nas parcerias público-privadas. Eu sugiro, inclusive a quem se interessa pelo assunto, trazer aqui alguns dos meus colegas. Nós formamos um grupo de 40 urbanistas, nós nos chamamos de urbanistas indignados, que são todos têm doutorado na área do urbanismo.
para mostrar o que fizeram com a cidade de São Paulo as duas operações urbanas. Foram mais bem-sucedidas, de acordo com interesses privados, evidentemente, que é a operação urbana Águas Espraiadas e a operação urbana Faria Lima. Isso. Que nós vemos ali aquela incrível abertura que tem no Largo da Batata, feita com dinheiro público, as desapropriações todas do pequeno comércio popular, porque ali vai ter um outro padrão urbanístico. Não é para ter casa de produtos para umbanda, coisas que tais, né, nesses lugares. Então, nós temos aí, no centro da cidade está prevista essa parceria público-privada do governo estadual com a prefeitura. Nós urbanistas indignados, somos francamente contrários, porque é uma operação, que vai chegar nos 16 salários mínimos, e sempre que qualquer política pública ela eleva o patamar de acesso da moradia que está sendo produzida, quem fica penalizado são os pobres. O Minha Casa Minha Vida, ele chega nos 10 salários mínimos, então o mercado sempre vai ficar no topo do espaço que é concedido, né? Ainda mais quando o interesse de mercado entra de forma tão forte como numa parceria público-privada, né? 30% das moradias está sendo reservada para baixa renda no centro, na reformulação do centro da cidade de São Paulo, que está resistindo, o centro da cidade de São Paulo, ele está resistindo há 30 décadas à entrada do mercado, arrasando como está sendo feito em Pinheiros, aí nas áreas das operações urbanas, né? Bom, mas então, eu quero então colocar esse panorama para dizer que os mega eventos, no caso aqui a Copa, nas cidades brasileiras e no Rio de Janeiro também as Olimpíadas de 2016, eles entram nesse contexto, que é um contexto próprio da globalização, não é? Eu não queria deixar de mencionar rapidamente que nós tivemos, desde a luta contra a ditadura até muito recentemente, antes desse capitalismo tomar conta das cidades, esse novo capitalismo, né, capital, nós tivemos um período onde tivemos uma utopia da reforma urbana, foi quando justamente nós construímos, com muita luta social, que teve a presença fortíssima de advogados, de arquitetos e urbanistas, de engenheiros, que foi a proposta da reforma urbana, que gerou os 2 capítulos na Constituição de 88, relativos às cidades, que gerou o Estatuto da Cidade, que gerou a criação do Ministério das Cidades, da qual eu participei, porque eu fui para o governo federal no final de 2002, né, 2003, na transição de governo, que gerou uma série de conselhos que estão aí funcionando e seguindo essa linha da democracia participativa que nós construímos na luta contra a ditadura, né? E nós tivemos, de fato, uma melhor distribuição de renda no Brasil e a criação desses 10 mil conselhos, porém, o que é muito importante a gente perceber é que o impasse da política urbana ele persiste e, do meu ponto de vista, ele é decorrente principalmente da manutenção persistente de um padrão fundiário excludente. Nós temos nós temos já instrumentos legais no Estatuto da Cidade, nos planos diretores, a começar pela Constituição de 88, porém nós não aplicamos esses instrumentos. E eles estão previstos, especialmente a função social da propriedade, ela está sempre prevista nos planos diretores. Inclusive o plano diretor de São Paulo,
de 2002 já previa a função social, a aplicação da função social da propriedade. Mas nunca foi aplicado, e às vezes ela é aplicada no sentido inverso, como nós vimos acontecer com a aplicação das ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, durante a última gestão aí na Prefeitura de São Paulo. E o que é importante perceber é que distribuição de renda não basta para assegurar justiça urbana, para assegurar cidades democráticas. É preciso, sim, fazer uma reforma fundiária e imobiliária. Não tem jeito, se a gente não mexer no que é interesse do lucro imobiliário na cidade de São Paulo, nós não vamos caminhar para uma cidade mais justa. Com o boom imobiliário atual, que na cidade de São Paulo nós tivemos um aumento de 154% no preço do metro quadrado em 3 anos, a partir do lançamento do Minha Casa Minha Vida, e no Rio de Janeiro 181% de preço, a fronteira de expansão periférica da cidade mudou. A fronteira de ocupação da área de proteção dos mananciais se ampliou. Nós temos um doutorado, Luciana Ferrara, que, aliás, está trabalhando no Ministério Público atualmente como assessora, o que é interessante. Então, nós tivemos uma ampliação da segregação, da periferização com o boom imobiliário. Não há como conviver com boom imobiliário e uma cidade justa. Não tem, e ter uma cidade justa, né? Apesar de que nós tivemos avanços institucionais muito grandes, do ponto de vista legal e do ponto de vista mesmo da criação de instituições ligadas a esses processos urbanos. Bom, eu vou aqui resumir uma bibliografia. Eu não trouxe a bibliografia, mas eu posso enviar para depois vocês distribuírem. É uma bibliografia muito recente sobre o que são os impactos dos mega-eventos nas cidades, uma bibliografia internacional. E eu vou aqui resumir alguns itens. As cidades são objeto fundamental do processo de acumulação de capital na globalização neoliberal, e os mega-eventos constituem momentos especiais potencializados desse processo. Porque, é claro, não se discute os conflitos, nós temos que construir um consenso para que a Copa seja um sucesso. Evidentemente, eu desejo que a Copa seja um sucesso, ninguém deseja que a situação piore, né? Os países periféricos ou chamados de emergentes se apresentam como escolha preferencial a partir dos últimos anos da década passada para sediar os grandes eventos. Tem uma bibliografia sobre isso. E é muito importante perceber o seguinte: olha, os Jogos Olímpicos em 2008 foram na China, os Jogos da Commonwealth na Índia, em 2010, os Jogos Olímpicos de Inverno serão na Rússia, em 2014, a Copa do Mundo vai ser no Brasil em 2014, os Jogos Olímpicos vão ser no Rio de Janeiro, Brasil, 2016, e a Copa do Mundo da FIFA vai ser na Rússia em 2018. Não é coincidência, não. Mesmo essa criação desse conceito de emergentes, de países do futuro, que vão se ombrear com os países centrais, né? Rivalizar com o mundo desenvolvido, toda essa balela, desculpem aqui o termo que não é muito acadêmico nem profissional, não é? Ela tem uma lógica, né? Aliás, isso foi criado eu costumo dizer que foi pela Lehman Brothers, o termo BRICS, mas acho que foi por um outro... Bom, enfim. O Estado, ele tem um papel central por meio do Fundo Público para o financiamento de obras monumentais, garantias de investimento privado. O Porto Maravilha está totalmente garantido pela Caixa Econômica Federal, né, a operação urbana, ou manejo de normas urbanísticas e de licitação. Portanto, o Estado tem um papel central nessa história toda, e eu levantei aqui
os números que estão envolvendo o orçamento da Copa no Brasil. 29,4 bilhões investidos em 12 cidades, sede. Eu tive em Natal, fazendo a conferência inaugural da universidade no ano passado. E aí eu tinha ido 2 anos antes, me disseram, olha, esse estádio nunca ficou lotado, mas ele vai ser reformado. E agora, quando eu voltei, o estádio estava no chão. E vão construir um estádio que é o dobro daquele, em termos de capacidade. Não é? E quem conhece futebol, mais do que eu, que conheço muito pouco, sabe que algumas cidades que não têm time na primeira divisão vão ter um estádio gigantesco e vai por aí afora, né? Bom, 26,9% desses, quase 30 bilhões, são destinados à reforma, construção e reconstrução de estádios, 30% à reforma de aeroportos e portos, 33%, quase 34% à mobilidade urbana, infraestrutura de transporte, melhorias do trânsito, acessibilidade. Porém, já tem um estudo de um advogado, acho que é Paulo Romero, se eu não me engano, que está mostrando, o estudo é localizado em Fortaleza, que está mostrando que a obra de mobilidade em Fortaleza não é a mais necessária para os habitantes de Fortaleza. E eu estou vindo do Rio de Janeiro também na semana passada, onde eu pude ver que as obras de mobilidade também, por exemplo, os trens que servem grande parte da população, ninguém está pensando em fazer reforma, né? Bom, 0,5% desenvolvimento turístico, 7,5% segurança pública e 1,4% telecomunicações. 64% é aplicação direta de recursos ou financiamento federais, 24,4% de recursos estaduais, municipais ou distrital e 11,6% só que vem de outras fontes. Ou seja, é fundo público, não é? A estética do ambiente construído resultante, eu falei aí, são de uma arquitetura do espetáculo, e tem um texto de um francês, Guy Debord, que escreveu um texto clássico maravilhoso, A Sociedade do Espetáculo, acho que é de 67, eu coloquei aqui como sendo de 68, e ele mostra o quanto a tendência das pessoas é se alienar diante dessa arquitetura do espetáculo, né? A exploração de símbolos, grandes operações imobiliárias, isso, olhem, todos, eu levantei da bibliografia de todos os eventos, e na China eu pude até constatar, grandes operações imobiliárias acompanhadas de movimento de gentrificação. Quem quiser ir dar uma olhada no que está acontecendo ali nos arredores do Itaquerão, por favor, dê uma olhada, não é? E aqui, mas realmente nada parecido com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, não é? Esse mapa faz parte desse livro que vai ser lançado. Ele foi elaborado por 2 professores do Rio de Janeiro, com dados da Secretaria Municipal de Habitação, e ele pega a transferência de moradores. Então, são favelas, principalmente, que estão sendo removidas, especialmente das áreas que estão aí em círculos, que são áreas priorizadas para as reformas da Copa e das Olimpíadas, e percebam aí para onde eles estão sendo levados. São 50 mil pessoas, o movimento. Esses professores mapearam cada operação da Secretaria Municipal de Habitação do Rio, que está transferindo essa população para a periferia. Isso tem, na verdade, ninguém faz isso por maldade, não é? O que está na base disso é econômico, porque pobre é o elemento que mais desvaloriza o metro quadrado nas proximidades de um empreendimento. E para você ter mesmo um cenário, que é esse cenário grandioso que nós temos que construir, e para valorizar, né, o metro quadrado, é preciso tirar essa população desse lugar, não é?
Bom, a segurança e a vigilância são mercados novos que se ampliam nos mega-eventos localizados em países periféricos. No Brasil foi criada a Secretaria Extraordinária de Segurança dos Grandes Eventos no Ministério da Justiça. O chamado legado, que ficaria como herança positiva, tem mostrado muitos aspectos negativos. Eu já falei sobre isso, né? As vantagens são mais baixas do que o esperado. Em geral, os orçamentos são subestimados e os projetos não têm desenho executivo, que é o que a gente fala, que são aqueles projetos mais detalhados. Para a obra, começa-se com um projeto indicativo, os custos acabam sendo mais altos do que o esperado. Eu não estou falando só do Brasil, hein, gente? Eu preciso insistir nisso, né? A aprovação de leis específicas, como o regime diferenciado de contratação, e privilégios concedidos à FIFA, seus membros, parceiros, difusores, prestadores de serviços e associados, como isenção de tributos ou monopólios na venda de produtos nas cercanias dos estádios, né? Corporações multinacionais como patrocinadoras junto à FIFA e ao COI, mega evento, mega negócio, são todas corporações das maiores do mundo, não é? Esse, então, seria o resumo do que eu pude trazer para vocês de tudo que eu li, do livro que eu apresentei. Eu já tinha apresentado um outro livro que é da Otília Arantes, sobre Berlim e Barcelona, não é? Esse novo livro é sobre, principalmente, o Rio de Janeiro. E está aqui um resumo que eu posso mandar a bibliografia depois, que vocês podem usar. Parece radical, exagerado, mas, infelizmente, é baseado em informações, em fatos e informações científicas. Eu acho que eu posso parar por aqui. Se vocês quiserem, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu depois de junho de 2003, quando nós tivemos aí as manifestações nas ruas do Brasil, mas eu acho que o meu tempo já... Bom, é muito rápido. Foi surpreendente. Para mim, as manifestações não surpreenderam. Inclusive, eu já tinha escrito um artigo que eu publiquei na Carta Maior, porque eu decidi que eu não publico mais nos grandes jornais brasileiros, que era cidades no Brasil, sair da perplexidade e passar à ação. Que ação, né? Eu estava ali sozinha falando, passar à ação, eu com os meus botões conversando, mas aconteceu, não é? Mas se eu não fiquei perplexa com a mobilização, eu fiquei com o resultado. Não sei se vocês sabiam, mais de 100 cidades cancelaram o aumento da tarifa de transporte no Brasil. Aí eu vou falar de algumas coisas aqui de São Paulo, que me deixaram assim... Eu até renasci depois de junho, né? Foi adiada uma licitação do transporte de ônibus na cidade de São Paulo, que por sorte estava aberta em junho, no valor de 43 bilhões. Uma condição em que as empresas que quase que definiam as linhas, não é? Foi criada uma CPI dos transportes públicos na Câmara Municipal de São Paulo. Eu fiz isso à noite, eu não enxergo direito, vocês estão vendo aqui uma série de equívocos aqui, né? Essa CPI foi criada com a presença de 60 jovens que ocuparam a sala da liderança que estava fazendo a reunião. Eu conversei com uma assessora de um vereador, que é uma colega minha, falando, mas a reunião é aberta? Ela falou, nunca foi fechada porque nunca apareceu ninguém. Então, 60 jovens disseram, nós não vamos sair daqui antes de ser aprovada a CPI. Foi o prefeito, Fernando Haddad, aprovou também, criou uma auditoria internacional sobre a tarifa de transporte, que é uma coisa muito importante. Como o Lúcio Gregory, que é o inspirador também do movimento Passe Livre, que é um engenheiro,
ele diz que há muito para se discutir na tarifa de transporte coletivo. E essa é foi o maior prêmio que eu recebi, foi cancelado as obras do túnel previsto na Operação Águas Espraiadas. Eu não sei se vocês sabiam que a operação previa um túnel de 3 quilômetros, originalmente de 500 metros, mas passou para 3 quilômetros, onde é proibida a entrada de ônibus. É só para automóveis. Vocês vejam, o plano diretor da cidade tem lá como diretriz prioridade ao transporte público. No entanto, uma lei específica, gerada pelo plano diretor, que é a Operação Urbana Águas Espraiadas, cria um túnel onde só passa automóveis e não está entre as prioridades da mobilidade na cidade esse túnel. E vocês sabem quanto ele foi orçado? Ele foi licitado na gestão anterior, pelo prefeito anterior da cidade de São Paulo, apressado, não? Licitou o túnel e a licitação resultou em 3 bilhões de reais, metade do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. E esse túnel, claro, o que diriam os empresários imobiliários, ele vai ser custeado com recursos da operação urbana? Não. A lei específica dizia que se a operação urbana não arrecadasse o suficiente para custear o túnel, os recursos sairiam do orçamento do município. Vocês gostaram? Sabe quanto o município de São Paulo tinha nesse começo de ano para investir? Em tudo! 2 bi. Mas ia lá investir num túnel. Eu insisto em dizer que as nossas cidades estão sendo assaltadas. Isso, para mim, é um assalto. Não é prioridade a cidade. Não é prioridade nem para a região. É um custo absurdo. E foi licitado com antecedência. Não preciso nem dizer por que isso acontece. Nós precisamos fazer uma reforma política nesse país, isso eu não tenho dúvida. Né? Bom, e no Rio foi suspensa a privatização do Maracanã. Mas a privatização do Maracanã, gente, ela ia se fazer de uma forma que ela ia, claro, para ser interessante para o capital privado, ia ser derrubado o estádio de atletismo Célio Barros, que está lá prestando serviço para a comunidade local, com jovens praticando esporte, o Parque Aquático Júlio Delamare, a Escola Municipal Friedrich, é isso? Friedrich. E do prédio histórico do antigo Museu do Índio. Todos salvos da destruição depois de junho de 2013. E aí, a gente não sabe se a iniciativa privada agora quer o estádio. Porque ela ia fazer uma espécie de um shopping center ali, nas imediações do estádio. Bom, as manifestações de rua têm tudo a ver com a Copa. Vocês olhem aqui, a campanha, que inclusive começou a sair na rua, junto com a questão dos transportes, é essa, o Maraca é nosso. Não é? E a campanha se referia ao quê? Mau uso do dinheiro público, privatização, elitização do estádio, europeização do Maracanã, porque eles diminuíram os espaços populares e aumentaram os camarotes, descaracterização arquitetônica, não entendi, porque o prédio era tombado, não é? Remoção forçada das comunidades do entorno, falta de transparência e participação popular, repressão ao comércio informal no entorno, favorecimento explícito a grupos empresariais, más condições de trabalho nas obras. Isso é o texto do movimento social, da campanha Maraca é Nosso, não é coisa acadêmica. Né? A favela do Autódromo,
a Universidade Federal estava empenhada, foi salva da remoção, e nós tivemos o caso do Amarildo, que foi interessante, né? Muitos jovens, especialmente negros, são mortos na periferia das nossas cidades, mas esse movimento inteligentemente marcou um deles, e que foi exemplar em mostrar o que tinha acontecido com ele. O jogo não acabou, mas pode-se afirmar com certeza que há algo de novo no ar, além do ataque às cidades por meio dos mega-eventos.